Então, deixa eu me apresentar de novo, tá? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu nunca sei que horas vocês vão assistir. Eu sou o Tonton, é um apelido de Antônio, tá? E eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo aqui, porque eu sempre fui assim. Eu tenho síndrome de Asperger, também conhecido como transtorno do espectro autista, tá? E eu não consigo fazer uma coisa só, tenho que fazer várias ao mesmo tempo. Eu quero dar para vocês aqui alguns relatos de como funciona as coisas para mim, tá? Eu quero deixar bem claro e bem saliente nesse vídeo que eu não sou médico especialista em autismo ou Asperger, tá? Mas eu trabalho com muitos autistas e Asperger, tá? Inclusive hoje atendi a mãe de um menino. Tenho alguns amigos que tem, inclusive que eu converso, tá? E eu tenho uma dificuldade muito grande em conseguir olhar para a cara de vocês, ou para minha cara, no caso, estou me olhando. E eu sempre miro no queixo, ou eu miro na testa, mas eu nunca consigo olhar nos olhos. É uma coisa que me incomoda bastante. E foi muito difícil na infância e na adolescência conviver com um diagnóstico, mesmo que não seja fechado, que não tenha sido na época, né? Na época não se falava em Asperger, só se falava em autismo, mas foi bem difícil. Foi bem difícil porque eu tenho o meu mundo, eu tenho as minhas coisas, tá? E de novo, quero deixar uma coisa saliente aqui. O que eu estou dizendo é minha experiência. Se você é Asperger ou autista e você tiver coisas incomuns, que legal. Se você for autista e não tiver coisas incomuns, você não é obrigado a se enquadrar. As pessoas hoje elas querem se enquadrar e as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Então eu tô aqui como nutricionista, como uma pessoa que estuda muito alimentação, estudo muito farmacologia também, suplementação, sou chefe de cozinha também, sou administrador, tenho várias profissões. Eu tô aqui querendo passar o meu relato de como eu, Tonton, funciono e dizer algumas dificuldades que eu tive para vocês. Bom, lá no início da minha vida, então, eu tive um problema bem sério no parto, tá? Tive problemas, complicações no parto. Foi um parto bem difícil, tá? E, enfim, isso me gerou provavelmente problemas. 30% existe a possibilidade de várias síndromes, etc., até doenças, de ser 30% fator genético. Eu acho que meu pai é, tem algum grau de autismo, tá? Mas, né, o meu pai é uma pessoa já de idade e extremamente, como é que eu vou dizer, cético, tá? Que ele acha que psicólogo e psiquiatra é loucura, então não fiquem com raiva dele, meu pai é uma pessoa muito legal, mas, né, como um bom Asperger, como um bom autista, ele vive no planeta dele. Bom, sempre que eu faço um vídeo sobre o assunto, vem 1 milhão de profetas, tá, ou detentores da verdade, fazendo críticas de que não é mais assim, não é assado. Bom, pessoal, a própria Organização Mundial da Saúde já mudou várias vezes, tá? Então uma hora tá dentro do espectro autista, outra hora não tá, outra hora não existe mais Asperger, é só autismo. Na verdade não interessa, interessa que é autismo em algum grau ou alguma variação do autismo, é isso que interessa saber. E, e bom, as pessoas elas têm cada vez mais, tá cada vez mais aparecendo quadros de Asperger e autismo. No Brasil são muitos e muitos casos ao ano, tá? Isso que são diagnosticados. Imaginem os que não são. No,
no YouTube, fiz um vídeo bem legal, mas muito simples, falando de como é comigo o autismo, o Asperger, tá? E aí eu aproveitei agora que eu tô aqui na Clínica Santa Evi em Recife para falar um pouco mais da minha experiência com vocês. Eu tenho uma vasta experiência com autismo e Asperger já no consultório, então já lido com isso faz muito tempo, né? E começou lá cedo. Eu não vou aqui nesse vídeo dar respostas para vocês sobre que idade, tem que ser feito o diagnóstico, tudo isso, porque já tem um vídeo no YouTube falando disso, tá? Mas para quem for de Porto Alegre, Vitória ou aqui em Recife, na Santa Evi, tiver alguma pessoa com Asperger ou autismo, eu faço questão de ajudar essa pessoa, faço questão de atender. Podem marcar consulta. Eu gosto muito, estudo muito essa parte e eu vejo que a alimentação pode melhorar muito, tá? Tem um livro de uma mulher lá de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, bem pertinho do Espírito Santo, chama Cláudia Marcelino. Ela fez um livro sobre nutrição para autismo, né? Falando sobre o caso do filho dela, falando sobre Asperger e autismo. O nome da autora é Cláudia Marcelino. Ela é lá de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. É um livro bem legal onde ela aborda alguns temas bem interessantes, por exemplo, os possíveis malefícios do glúten, as vantagens da suplementação de ômega 3. Deixa eu achar aqui a capa do livro para mostrar para vocês. Aqui. Já apareceu aqui, peraí. Eu já tinha o livro, eu ganhei recentemente, tá? Aqui. Autismo, Esperança pela Nutrição, tá? Cláudia Marcelino. Então, eu passei a maior parte da minha vida não sabendo ser funcional. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais ou menos funcional. Eu ainda sou muito ruim na parte emocional. Estou tentando desenvolver uma inteligência emocional, mas é muito difícil. Eu não estou mais tendo saco de ficar forçando olhar para a cara dos outros enquanto eu falo. Eu não gosto de olhar para a cara dos outros enquanto eu falo. Para a própria câmera é um pouco chato, porque eu tenho que olhar para mim mesmo, eu não gosto. Eu não sinto nenhum problema em não ter autoestima. Não tenho autoestima. Quer dizer, essa palavra nem existe muito para mim. E não vejo nenhum problema nisso, hoje em dia, tá? Me viro muito bem em não ter autoestima. Não quer dizer que eu não tendo autoestima seja uma pessoa depressiva, na verdade não. Nunca tive problemas de depressão. Fui tratado com medicação muitos e muitos anos. E desde 2011 que eu não uso mais nenhum tipo de medicação. Eu tenho uma alimentação baseada, né, no veganismo, uma alimentação voltada então aos vegetais, e eu vejo quanto a alimentação influencia positivamente, assim como a modulação nutricional hormonal, ou seja, plantas, ervas, chás, fitoterapia, alimentos que podem ajudar a modular isso positivamente, tá? Se especula até que algumas vacinas pudessem causar, né? Tanto vacinas da mãe, gestante, como do bebê. Mas enfim, eu acho que o que a gente tem que discutir aqui é eu passar a minha experiência para vocês, tá? E dizer para vocês que é complicado sim, mas se vocês buscarem um conteúdo de profissionais atualizados, vocês vão se dar bem. E o conceito multidisciplinar, várias especialidades diferentes unidas, a integração é muito importante. Eu passei muita parte da minha infância fazendo fonoaudióloga, psicólogo, psiquiatra, pedagoga.
1 milhão de esportes. Bom, vou dizer para vocês então o que eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, sou muito tímido, pode não parecer mais hoje em dia, porque eu desenvolvi formas de não ser tímido, ou de não parecer tímido, eu sou tímido, tá? Todas as mulheres que eu já fiquei, todas as minhas namoradas e ex-namoradas, enfim, todos os relacionamentos afetivos que eu tive com as pessoas, as meninas que eu namorei, todas sabem que eu sou tímido. Eu sou tímido. Eu tive alguns problemas de desenvolvimento na infância e na adolescência. Eu tive alguns traumas, enfim, coisas que me fizeram com que eu ficasse com uma puberdade tardia, né? Então eu demorei muito para entrar na puberdade oficialmente. Eu já tinha praticamente 18 anos. Eu beijei uma mulher a primeira vez, eu já era muito velho. Tá? Ainda me sinto envergonhado um pouco de falar isso, mas eu já era muito velho, tipo, muito velho. E, né, entre amigos entre aspas, sempre tinha aquele papo, retardado, etc. Até entre a família, indiretamente, a gente sentia um preconceito. Bom, o Tonton, o Antônio, né? O Tonton de Antônio. Meu primeiro nome é Neito. É um nome bem diferente, mas é o nome do meu pai. Eu tenho uma questão sensorial muito aguçada. Tudo, né? Senso de sentir. Eu sou... eu sinto demais tudo. Então, um barulho muito alto me incomoda. A música, qualquer música muito alto me incomoda, mesmo que eu esteja habituado a escutar música alta, a minha música alta. Então, eu fui tratado já erroneamente com síndrome do pânico. Na verdade, não deixa de ser uma síndrome do pânico, mas eu não era uma pessoa com a questão da fobia social. Na verdade, o que acontece? Era uma grande confusão da fobia social, síndrome do pânico, com os surtos que eu tinha de estar num local com eu era muito estimulado, muito estímulo. Então imagine entrar num cinema lotado, ter que sentar apertado com outras pessoas, ou entrar num ônibus. Eu surto ainda um pouco, mas eu aprendi a acalmar e lidar com esse surto, tá? De novo, se você está se identificando com as coisas que eu estou falando, você deve procurar auxílio de vários profissionais, fazer um diagnóstico. Você não pode dizer, eu sou que nem o Tonton, não. Hoje, as pessoas todas têm uma carência muito grande, todo mundo quer se enquadrar em alguma seita, em alguma religião, todo mundo quer se enquadrar. Eu vejo que isso é um problema muito grande, porque todo mundo quer se enquadrar em alguma coisa. E daí as pessoas se brigam, se matam entre si, porque, eu torço pro Porto e você torce pro Benfica. Eu sou autista, você é tal coisa. Não, tá, limpem a cabeça. Se discute muito se algumas doenças realmente existem ou foram inventadas para vender remédio, como transtorno de déficit de atenção, TDAH. Pensem até que ponto realmente essas doenças, entre aspas, existem e até que ponto são para vender remédio, enfim. Então, hoje existe uma banalização, um exagero dessas coisas. Bom, eu tenho essa capacidade, né? Isso é uma coisa muito comum para mim, uma coisa muito comum em algumas pessoas que eu sei que têm a síndrome também, de ir para um assunto, ir para outro e voltar 10 vezes. Então, eu tive então vários desenvolvimentos da questão da puberdade, né, que foi mais tarde. O fato da puberdade ter sido mais tarde, que eu demorei muito para crescer, a questão afetividade sexual, né? No caso eu sou hétero com mulheres, foi bem confusa, foi bem complexa, foi bem traumática. Eu tenho uma dificuldade ao toque. Eu aprendi a beijar e abraçar uma pessoa, mas isso é muito difícil. Eu lembro a primeira vez que eu estava na Itália viajando, que eu era bem jovem, e que lá é muito normal beijar homens no rosto.
E na Argentina também, muito normal. E, cara, foi um choque porque eu não beijava nem mulher no rosto. Como é que eu ia beijar um homem no rosto? E, enfim. E é ainda muito comum hoje em dia alguém vir tocar em mim e eu estar despreparado e eu ter um reflexo instintivo de, né, tipo, sai daqui, de expulsar a pessoa. A minha mãe sofreu muito com isso porque nunca conseguiu me fazer muito carinho, porque não sabia como chegar. Eu tive algumas namoradas que aprenderam a, né, chegar no tom-tom, assim, porque era muito difícil. E hoje em dia eu me forço, hoje em dia eu me forço a abraçar as pessoas, né? É uma forma de educação, uma forma de você transmitir uma energia positiva, de você trocar vibrações com aquela pessoa. Eu me forço hoje em dia, mas não é nem um pouco fácil, é bem difícil. Sempre que eu recebo os pacientes, eu tento cumprimentar abraçando, beijando e também me despedir abraçando, beijando, mas não é uma coisa fácil. E, bom, algumas coisas que eu tenho, tipo assim, então, essa questão sensorial, né, tudo é muito aguçado. Eu tenho miopia, né, volta e meia vocês veem que eu uso óculos, então os olhos eu não enxergo muito bem, mas o resto é muito aguçado, todo o resto. Eu tenho uma audição que eu escuto qualquer coisa. E isso é muito ruim porque eu escuto as pessoas falando mal de mim. Hoje em dia eu não dou mal, mas quando eu era criança e adolescente, porque na teoria eu não deveria escutar, mas eu escuto. Eu até fiz audiometria já para medir isso aí. E o meu toque também, eu tenho uma sensibilidade muito grande, né? Por exemplo, assim, um beijo no ouvido, né? Às vezes um pai, a mãe, o irmão, namorada, vem dar um beijo no ouvido. Cara, chega a dar uma dor de tão forte, assim, beijar o ouvido, chega a doer. Aí a luz, eu sou muito fotossensível, não é só porque o olho é claro, né? E não é só porque eu tenho miopia que o olho é claro que os sentidos são tão bons. Tipo, o meu nariz, eu sinto qualquer cheiro com muita distância. Inclusive, eu fico até enjoado dependendo do cheiro que eu tô sentindo. Isso é incrível. E, enfim, então, muita estimulação. Então, quando eu vou para um shopping, para uma praça de alimentação, para um cinema lotado, eu tenho um mal-estar muito grande. Quem me conhece sabe que eu sempre peço para ir em lugares reservados. Ah, outro dia fui sair com uma amiga e ela queria ir num sushi, mesmo eu não comendo carne, eu fui. E aí eu falei, cara, eu preciso ir num lugar reservado, mas eu não tenho coragem de chegar e falar ainda, eu preciso ir num lugar reservado porque eu me sinto mal de estar com muitas pessoas. Porque as pessoas não entendem, daí elas vão rotular e vai parecer que eu sou, né, um louco. Outra coisa também que as pessoas não entendem é pessoas, eu tenho pessoas que são muito carinhosas, muito carinhosas. Eu tenho amigos, amigas que são muito carinhosos, assim, carinhosas. E homens, amigos homens que beijam no rosto, como uma forma de cumprimentar, seja hétero ou seja homossexual. Isso é uma forma saudável de cumprimentar. Não é porque é homem que é hétero que não pode beijar no rosto. Eu acho isso uma forma de afeto muito bonita. E com algumas pessoas eu consigo desenvolver. Então nós temos, né, eu tenho essa relação de afetividade é muito bagunçada, muito misturada. É, eu tenho assim paixões platônicas assim por mulheres que eu tive o menor contato, porque desenvolvo isso. E claro, hoje em dia eu tenho outra vida, né? Tô dizendo para vocês como eu fui a maior parte do tempo. Não quer dizer que hoje eu esteja sendo assim ainda. E eu sempre fui muito de me pegar às pessoas que eram de boa comigo. Deixa eu botar mais uma luz aqui. Eu sempre fui muito de me apegar. E, e isso acabou sendo ruim, porque eu me apegava às pessoas que me estendiam a mão, né? Mas às vezes eram pessoas interesseiras, que estavam interessadas em alguma coisa. Então, é bem confuso. Bom, o grande problema que eu vejo além da questão sensorial, do excesso de estimulação e dos relacionamentos conturbados,
eu não sei mentir, né? Eu posso enrolar, só que as pessoas veem quando eu enrolo. E eu não sei mentir, talvez eu consiga mudar, ocultar, omitir, mas mentir é uma coisa muito difícil. Não estou dizendo que seja bom mentir. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tenho uma vontade excessiva, eu tenho uma vontade excessiva de ser sincero demais. Eu tenho uma vontade excessiva. Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Então eu tenho uma vontade excessiva de ser sincero demais, né? E isso não é uma coisa boa. Isso machuca as pessoas. Você não pode dizer o que você está pensando sempre, tá? Isso é muito difícil. Então ser sincero demais é ruim. Outra coisa, eu sou Caxias demais, CDF demais, nerd demais. Isso também não é uma coisa boa. Por quê? Dentro da síndrome é muito comum obsessões. Eu sou muito obsessivo. Eu sou muito TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, mania de limpeza, mania de perfeição, mania de detalhismo. Apesar disso, para quem não me conhece, eu pareço super desorganizado. Pareço muito desorganizado. E, na verdade, eu sou organizado dentro da minha desorganização. Ou seja, dentro do meu caos, o meu caos existe uma organização. Eu garanto para vocês, se vocês olharem para o céu e para as estrelas, né, um especialista vai explicar para vocês por que estão nessas posições, etc. Porque é um especialista. Eu sou especialista dentro da minha organização, mas para as pessoas externas parece uma bagunça. Em casa, por exemplo, tem onde eu deixo a roupa suja, a roupa em uso e a roupa limpa. E para mim é organizado, por mais que não pareça. Eu tenho uma questão por estar sempre multifocal, multitarefa, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu faço todas muito bem. E se eu ficar só numa coisa, fazendo só aquilo, aí eu fico obcecado. É ruim. Porque eu dou mais que 100%. Eu lembro como se fosse ontem, quando os meus pais me botaram para fazer artes plásticas, pintar, né? Com espátula, óleo, tinta óleo. E eu ficava 4, 6 horas sem comer, a tarde inteira pintando, obstinado, obcecado. Muito. Muito acima do que seria saudável, tá? Muito acima do que seria saudável, muito acima do normal. E essa obsessão é pra tudo. Assisti o filme de Star Wars e me apaixonei pelo Star Wars. Bom, eu sei o nome de todos os atores de todos os filmes, o tempo de duração, o diretor, o produtor, quanto arrecadou no cinema. Eu crio quase que a religião do Star Wars. Música, a mesma coisa, né? Eu sou fã de artes, né? Cultura, música, filme. Música, a mesma coisa. Eu sei o nome dos álbuns do Metallica, que por sinal, caso vocês não saibam, Metallica, o último álbum foi lá por 90 e poucos, depois só saiu porcaria, então não é mais Metallica. Eu não entendo, continuando. Eu não entendo, às vezes, o jeito que as pessoas falam comigo, principalmente escrito. Falado é difícil, por quê? Eu não tenho aquela interação que vocês, pessoas convencionais, normais, que vocês têm de enxergar nas entrelinhas, de entender se a pessoa está sendo sarcástica ou irônica. Eu não entendo. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender quando alguém está sendo assim comigo e eu interpreto tudo de forma literal. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa de brincadeira para me incomodar e eu me incomodo e fico puto da cara. E, tipo assim, começo a gritar já. Outra coisa também, modular a minha voz, controlar o meu tom de voz, ainda é uma tarefa muito difícil, mas eu estou aprendendo. Agora mesmo eu estou numa clínica aqui, né, na Santa Evi, em Recife, devem ter outros profissionais atendendo, então eu tenho que falar mais baixo. Isso para mim ainda não é muito fácil. E quem me conhece muito bem também sabe que eu sou muito quieto, muito tímido e que muitas vezes eu não falo uma palavra, a não ser que eu esteja dentro de um assunto, dentro de algo que eu goste. Por exemplo, assim, chego na casa de parentes que eu não tenho muita intimidade e que não são pessoas cultas, tá? Não estou dizendo que sejam burros, não são pessoas cultas. Aí as conversas dos parentes vão ser sobre tempo,
sobre o clima, se está chovendo, se não está, sobre alguma bobagem política que eles acham que entendem, sobre coisas fúteis como uma novela, um Big Brother. Daí eu me irrito. E eu me irrito a um ponto que eu fico totalmente emburrado, até hoje. Mas na verdade eu não estou emburrado, eu simplesmente não estou querendo interagir. E quando eu era bem pequenininho, e até na adolescência, todas as empregadas, secretárias, enfim, faxineira, todas as pessoas assim que prestavam serviço para minha família, que trabalhavam na minha casa, se assustavam comigo porque eu não faço barulho para caminhar quase, e me chamavam até de sorrateiro. Não que eu ficasse dando susto nas mulheres, mas eu fico mudo, total. Às vezes eu fico em casa e eu fico escutando o barulhinho da geladeira e aquele barulho já me irrita. Então eu tenho isso também. Bom, uma coisa que é muito comum, muito típica, eu amo rotina, eu adoro rotina, e qualquer coisa que saia da minha rotina me irrita. Por exemplo, assim, eu programei de ir ver um filme no cinema, só que o filme eu olhei errado e era, por exemplo, assim, Homem de Ferro 4. Aí eu só assisto legendado, né? Porque eu não sou retardado para assistir dublado, dentro da minha percepção, isso, tá? Vocês vejam como eu sou. Não tô dizendo que quem gosta de dublado é retardado, mas a minha percepção, né? Eu não tenho nenhum problema, então, inglês é uma língua básica que todo mundo tem que saber, na minha percepção, vejam que loucura. E aí eu cheguei lá no cinema e o filme é dublado, não é legendado, porque eu li errado. Cara, eu faço um martírio, assim. Parece que eu tô machucado. Eu me sinto, parece que tá doendo em mim. Que merda que eu fiz e agora? Não assisto. Não assisto. E aí eu vou assistir outro filme? Não, mas eu não quero, porque eu queria assistir aquele filme. Aí saí da minha rotina. E eu fico puto da cara. Se tiver uma pessoa junto comigo, eu começo a xingar a pessoa. Porra, mas que merda, como é que tu não viu? E aí a pessoa ainda diz, ah, mas quem tinha que ver era tu que viu. E aí eu fico puto comigo também. E já saio largando os cachorros. E aí eu preciso ficar calmo e sair dali. É uma das coisas que eu fiquei muito tempo fazendo e que eu fiquei uns 5 anos fora, é videogame. Videogame me ajuda muito, me acalma e me ajuda muito nisso. Eu preciso desse espaço. Só que como eu passei a vida inteira sozinho, até os meus 28, eu tô com 34. Até os meus 28 totalmente sozinho, me emancipei muito cedo, saí de casa, fui morar sozinho. Isso me ajudou a virar gente, entre aspas. Me ajudou a tratar muito essa questão do Asperger, esse transtorno do espectro autista, né? Me ajudou muito a tratar essa parte, porque eu tinha que forçar certas coisas. Eu não podia acabar de conhecer uma pessoa e já sair xingando a pessoa. Eu tinha que me policiar para não acontecer isso. Então foi muito bom. Só que ao mesmo tempo, como eu passei a maior parte da minha vida sempre namorando, sempre alguma menina me relacionando, eu ao mesmo tempo desenvolvi uma carência muito grande. Então hoje, cara, eu sou, até para algumas pessoas que não conhecem muito sobre autismo e sobre Asperger, eu posso parecer até bipolar. Posso parecer, não sou. Porque eu, às vezes, quero ficar totalmente sozinho sem que ninguém fale uma palavra comigo, mas eu preciso que alguém esteja, às vezes, comigo para ter a presença, alguma pessoa que eu gosto. A minha interação, ela pode ser feita sem falar uma palavra. Eu consigo me interagir com outras pessoas sem falar uma palavra. Então, muitas vezes eu vou no cinema com um amigo, amiga, enfim, porque eu preciso ter alguém que me faça companhia. A interação da pessoa está ali sentada ao meu lado, mas eu não quero falar uma palavra no filme. Se ficar falando uma palavra eu me irrito, mas eu posso falar. Aí eu ainda tenho a questão da síndrome das pernas inquietas, né? Sempre balançando a perna, ou o braço, ou batendo em algum lugar. Isso também é uma coisa que às vezes dificulta muito, atrapalha as pessoas. E deixa eu ver o que mais. Bom, essa parte da socialização é bem difícil, né? Ah, como é que eu consegui dar uma melhorada na parte da rotina, né? Bom, esse excesso de rotina eu vi que me fazia muito mal porque eu ficava disciplinado demais, obcecado demais. E daí eu comecei a ter uns surtos assim, de pânico por sair da rotina. E aí eu comecei a descobrir que o medo, ele vem pela incerteza.
a incerteza de que o outro filme que eu fosse olhar seria bom, por quê? Eu não tive tempo de pesquisar sobre o filme, de entrar no Internet Movie Database, no IMDb, e daí eu ia ver o filme dublado, aí aquele filme eu não vou ver dublado, porque... Né? Aí eu tinha que assistir um outro filme, mas eu não pesquisei sobre outro filme. A incerteza, digamos, o medo, né, a incerteza que vem junto com o medo, que me fazia muito mal, porque tirava da minha rotina a incerteza. E daí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me forçar. Aí tipo, hoje eu tô aqui em Recife, tá? Aí sexta-feira, eu vou picar minha mula, vou pra Miami, pronto. Claro, você tem dinheiro. Se não, eu vou, por exemplo, pro interior do estado. Do nada, do nada. E pra mim funciona, e me ajudou muito. Só que eu programando. Então, mesmo sendo uma quebra de rotina, mesmo sendo algo fora do meu contexto, saiu de mim. Bem capaz, mas bem capaz mesmo, que alguém chegue e diga pra mim, Tom, tu estava programado para ir sexta-feira para Porto Alegre, mas agora tua passagem mudou e tu vai pro Rio dar um curso. Tá louco? Eu fico surtado, assim, de querer matar, tá? A pessoa que me assessora ou que me assessoram. Como assim? Não, não vou, não vou. Ah, na verdade eu vi a agenda errada, tu tem que dar aula em tal local. Pode cancelar, não vou ir. E aí a pessoa vem lá, né, as pessoas que já me conhecem, passam a mão na cabeça e fica alisando, então tu vê, assim, 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 tá? Então isso me tira do sério, tá? Isso me tira muito, assim, do sério. Bom, eu tenho, então, esse excesso de sensibilidade, esse excesso de informação, essas questões sensoriais, a gente tem na gastronomia, na nutrição, os fatores organolépticos. Bom, isso pode parecer bobagem para vocês, mas para mim não é. Quando eu estou fazendo uma atividade física que me dá prazer, é tão gostoso quanto o sexo. Talvez o sexo seja melhor, talvez, dependendo da pessoa e do momento. Assim como comer. Eu tenho uma ligação muito forte com o alimento. Como um bom e clássico autista, eu fui muito seletivo a vida inteira. Até os 15 eu não comia quase nada. Com 15 eu resolvi mudar. Mas mesmo assim, por exemplo, assim, abóbora. Faz poucos meses que eu comecei a comer. Batata doce. Faz 5 anos que eu comecei a comer. Por quê? Eu penso, eu sou nutricionista, eu tenho que ser exemplo. Então eu tenho que comer tudo, de tudo que seja comida. Claro, se eu tenho uma escolha alimentar, por exemplo, ser vegano, ser vegetariano, ok não comer carne. Não é por não gostar, é por questão, né, filosófica. Por uma questão de meio ambiente, etc. Mas então eu preciso comer tudo. Então tinha alguns alimentos que eu ainda não consumia. Batata doce, abóbora, mamão, banana. Não comia. Era traumatizado, porque a família tentava empurrar à força, batia para eu comer, dava cintada, chinelada, xingava, deixava de castigo, enfim. E foi muito seletivo, minha infância e adolescência inteira. Até os 20 anos de idade eu não comia feijão, só comia o caldo do feijão. E por aí vai. Então eu desenvolvi esse senso de melhorar isso aí, de mudar. Já tô indo. Mais 3 minutos. Aí eu desenvolvi esse senso de mudar isso e de tentar reverter. Então assim, quero deixar claro para vocês, eu não sou nenhum gênio, eu não sou a pessoa com QI mais alto que eu conheço algumas pessoas com QI bem mais alto que o meu. Eu não sou superdotado, eu não sou uma pessoa abençoada que teve a dádiva de mudar, não. Cara, foi muito esforço, foi muito erro e tentativa, foi muito difícil, ainda eu sofro muito com isso, é muito difícil viver comigo mesmo, tá? Eu mesmo às vezes me irrito, eu ainda tinha algumas questões que eu precisava sentir dor e prazer ao mesmo tempo. Eu me mordia, até poucos anos atrás, eu me mordia. Aí tem algumas pessoas que vão dizer aí, não precisava estar se expondo assim. Cara, olha só, já faz muito tempo que eu tenho muitos seguidores no Instagram e em outras redes sociais, tá? Já tive blog. Eu, graças ao meu amigo Dr. Vitor Sorrentino, eu nunca aparecia nessas redes. E aí um dia ele chegou pra mim e falou, cara, será que as pessoas sabem que esse Tonton é homem ou mulher? Põe uma foto tua. E daí quando eu comecei a me expor, começou a me fazer muito bem. Porque eu me forço a lidar com vocês. Eu nunca achei que eu fosse ser um nutricionista de consultório. Eu passei a minha vida inteira trabalhando com nutrição, atrás do consultório, treinando as pessoas, dando aula. Eu nunca achei que eu fosse ser a pessoa do consultório.
Porque é muito difícil, você tem que forçar uma interação. Não tem como você ter timidez, você está com um paciente na sua frente olhando para você. Então eu nunca achei que eu fosse ser essa pessoa. Ainda é muito difícil. Eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar ainda. Porque às vezes dói, sabe? A gente tem que estar olhando assim. E as pessoas nos encarando e tudo. E às vezes tem umas pessoas que vão na academia e ficam me encarando e eu vou lá tirar a satisfação. Por que a pessoa está me encarando? Às vezes é porque me achou bonito, ou às vezes porque reconheceu do Instagram. E tipo, então não pode olhar? Porque pra mim me incomoda. E eu não quero dizer agora, se vocês vão me ver na rua, que não possam olhar. Eu que preciso melhorar. Só que eu tenho todo um funcionamento da minha cabeça, todo um funcionamento cerebral diferente. É diferente. E eu resolvi começar a me expor, várias pessoas vieram me julgar. O que tá te expondo? Cara, dinheiro eu já ganho muito, sou muito satisfeito, posso ganhar mais e quero ganhar mais para ajudar os outros, principalmente. Já tenho todo o conforto que eu preciso e sobra ainda. Sou muito satisfeito no meu trabalho, amo o meu trabalho. O meu trabalho vem acima de tudo e todos. A minha prioridade é a minha carreira, acima de tudo e todos, sem exceção. Por isso que eu me dou bem com pessoas que focam no seu trabalho. Não tem fulano, beltrano ou ciclano. Não tem nada que venha acima do meu trabalho. Apesar que eu tenho um carinho muito especial e um amor pela minha cadelinha, pela minha cachorra, que é a Fiona. Tá? Que a minha mãe diz que eu gosto mais da Fiona do que dela. Enfim, eu tenho esse funcionamento diferente e isso não é ruim nem bom. Pode ser diferente, pode ser especial, pode ser como vocês quiserem chamar, tá? Mas é como eu sou. E essa exposição não está me trazendo mais dinheiro, eu não estou ganhando mais com isso, mas eu acho que eu me expondo assim, dizer que eu já tive anorexia, bulimia, compulsão alimentar, eu me expor assim, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas. Eu acho que eu posso ajudar outras pessoas para mostrar que eu tive e tenho muitos problemas, mas que eu transformei os problemas em desafios. Eu acho que esse que é a grande jogada. Transformar os problemas em desafios. Tá, ok. Eu não consigo fazer o caminho do ponto A para o ponto B. Eu não consigo ter um raciocínio do ponto A para o ponto B que nem a maioria, né, que nem a média tem. Eu não gosto de usar a palavra normal porque aí quer dizer que eu não sou normal. Não, na média. Eu sou fora da média. Então eu não tenho um pensamento do ponto A para o ponto B. Mas eu descobri que eu consigo chegar do ponto A para o ponto B, mas indo ao contrário. Eu vou do A para o Z e do Z para o B, por exemplo. Então, existem formas para a gente resolver tudo nessa vida, só não existe solução para a morte, né? E se você tem um problema e não tem solução, solucionado ele está, né? Provérbio chinês. Então, eu aprendi também com a ajuda do meu coach, do Thiago Coach, e com outras pessoas, eu aprendi que se é um problema e tem solução, é um desafio. E se é um problema e não tem solução, solucionado está. Você vai fazer o quê? Você vai revivar. Por exemplo, meu irmão morreu, tá? Ele tinha 24 anos quando ele morreu. O meu irmão do meio. Aí você vai revivar, eu vou lá ressuscitar ele. Inventei uma palavra, revivar, existe isso. Ressuscitar, eu vou lá ressuscitar ele. Não, não tem o que fazer. Tem alguma solução nesse caso? Não tem. Perdi uma grana esses tempos em marketing multinível, em pirâmide. Mais de 50 mil. Tem solução? Olha, no momento não tinha, talvez hoje tenha. Então, é isso. Tá? Eu compartilhei então com vocês um pouquinho como é que funciona o Tonton aqui. Estou falando em terceira pessoa, sim, me sinto bem em falar assim. Minha cabeça funciona melhor, tá? De Tonton de Antônio. Sou nutricionista, chefe, administrador. Já morei fora do Brasil e trabalhei como personal lá fora. Já fiz de tudo um pouco. Só não vendi o corpo, porque o resto... Já lavei louça, já limpei banheiro e já fiz de tudo aí. Bom, vamos encerrar porque o trânsito tá surreal. O trânsito aqui em Recife tá bizarro. Vocês têm aqui, deixa eu olhar aqui rapidinho na live do Insta. Tem alguma dúvida aqui? Cara, eu não sou sensacional, nem um pouco, tá? Não fale isso, porque eu não sou. Posso ser diferente, sensacional não. Depois te respondo no iMessage.
A admiração é recíproca por todos vocês. Dicionário do Tom Tom. Não vejo exposição, vejo como partilha. E isso contribui muito para as pessoas que vivem esse conflito se estimularem. Obrigado, Angélica. Obrigado. Acho muito bom isso que a Angélica, a enfermeira, disse. Se antes eu te admirava, agora te admiro mais. Não faça isso. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Alguma pergunta ou dúvida em especial? Não? Então, uma ótima semana para todos vocês. Sigam no Twitter, tá? Tô com o Twitter lá. Já faz muitos anos que eu tenho Twitter, mas eu não usava muito. Agora comecei a usar, tá? O Twitter é Chefe Tonton. Não tenho Nutri na frente. E... Aí tá, deixa eu botar aqui. Se eu sou uma pessoa ciumenta, não, nem um pouco. Eu não acredito em ciúmes. Não acredito em ciúmes. Não sou nem um pouco ciumento. Talvez com a Fiona, com a minha cadelinha. Tem algumas pessoas assim em particular que não é um ciúmes, mas que é uma falta de, talvez, de carinho minha e que eu preciso ter aquela pessoa mais pra mim. Mas eu não sou possessivo e muito menos ciumento e não acredito nisso. Já fui pro Rio. Eu não tenho dicas para TDAH porque eu não acho que o TDAH é como eles dizem ser. Porque eu passei a vida inteira tomando Concerta, Ritalina, enfim, usando várias coisas e eu compartilho da opinião do meu amigo Dr. Vitor Sorrentino, que também sempre diz isso. As pessoas confundem muitas coisas. Às vezes você tem um pensamento acelerado, às vezes tem várias questões, mas eu acho que o TDAH, assim, ó, são poucas pessoas, na verdade, que talvez tenham TDAH e ele não é bem como é. Eu sei que vários psicólogos e psiquiatras vão querer me matar, só que assim, ó, o que eu posso dizer para vocês é saiam da Matrix e abram a cabeça de vocês. Expandam a mente e vocês vão ver que as coisas vão começar a ter explicações. Física quântica ou biofísica, deem uma estudada. Não sou uma pessoa eufórica, não sou uma pessoa que sofre de depressão. Talvez às vezes eu seja obcecado e obstinado, perfeccionista e detalhista. Não estou solteiro, eu acho que eu quase nunca tive solteiro. Sempre tive amarrado, tá? Que bom. Biofísica é super essencial estudar. Estuda biofísica e daí vai para física quântica. Que aí você vai decolar, tá? Que mais? Acho que era isso. Sigam lá no Twitter. O pessoal no Twitter é muito engraçado. As meninas são muito enlouquecidas lá no Twitter. É engraçado. Me mijo rindo. Tá? Eu tenho que ir porque o trânsito tá impossível. Tá bom? Quem quiser marcar atendimento aqui em Recife, eu acho que a gente tem umas 2 vagas ainda. Na clínica Santevi. @Santevi Clínica. Aqui. Eu odeio Concerta e Ritalina. Cara, que medicações desgraçadas. Odeio isso. Parecia que eu tinha tomado um êxtase quando eu tomava essa merda. Ficava doente. Tá? Fui. Um beijo, abraço. Tá? Até mais.